Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Sabe aquele jeito de contar o resumo de uma história, lembrando os pedaços mais importantes? Eu poderia usar palavras estrangeiras como flashes. Mas, em homenagem à minha personagem e à nossa língua, eu não vou dizer flashes, e sim cenas rápidas. O que eu vou fazer agora, em resumo, é contar a história de Sandra e Zé Carlos, por meio de cenas rápidas, flagrantes instantâneos. Vamos lá? Zé Carlos acorda às 7 da manhã, Sandra também. Ele mal-humorado, ela contente da vida. Ele sai para o trabalho, ela se aplica nos exercícios. Ela toma café com papai e mamãe, ele no boteco de seu Antunes. Ela discute economia e negócios, ele futebol, futebol, futebol. Ela tem problemas com o carro, ele conserta carros. Ele acerta na loteria, ela nem tem tempo de almoçar. Ela atende clientes preferenciais, ele vai receber o prêmio. Ele comemora com os amigos, ela faz serão e deixa os colegas a pé. O que vai acontecer? A resposta só vem na próxima aula, porque hoje vamos dar uma folga para o Machado. Em vez de seguirmos adiante com a história de Zé Carlos e Sandra, vamos ver como é possível reescrever o que já vimos até aqui. Para começar, quando é que tudo aconteceu? Ora, no mesmo dia e ao mesmo tempo, não é mesmo? E quando duas ou mais coisas acontecem juntas, num mesmo instante, dizemos que elas são simultâneas ou concomitantes. Será que as situações vividas por Zé Carlos e Sandra foram simultâneas? É claro que sim, não é mesmo? Afinal, os despertadores dos dois marcavam 7 horas. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas na hora de escrever, o Machado separou as histórias, contando primeiro o que acontecia a um, depois o que acontecia a outro. Lembra? 7 horas da manhã. O despertador interrompe bruscamente o silêncio e o sono. O relógio insensível insiste. Cumpre o seu dever. Ele enfim se dá por vencido, não sem antes, com o travesseiro, tentar asfixiar o despertador. 7 horas da manhã. O rádio-relógio do despertador anuncia com música que o repouso terminou. Ela abre os olhos devagar, sente a claridade do dia, fecha os olhos de novo, acostumando-se com a melodia. Se as coisas aconteciam ao mesmo tempo, será que Machado podia escrever de maneira diferente, realçando a simultaneidade das ações? É lógico que podia. É só arrumar as frases de outro jeito. Quer ver? Zé Carlos acordou às 7 horas da manhã e Sandra também acordou à mesma hora. Ficou meio repetitivo isso, você não acha? Então vamos chamar um especialista na reescritura. Nosso repórter. Escutem só. Sandra e Zé Carlos acordaram às 7 horas. Ficou bom, não ficou? Talvez seja melhor dar um destaque para a hora. Veja, às 7 horas, Sandra e Zé Carlos acordaram. Mas espera aí, pensa um pouquinho comigo. Provavelmente, todos os dias, tanto o Zé Carlos quanto a Sandra acordam às 7 horas. Sacou? A gente pode dar a ideia de que isso acontece diariamente, pondo o verbo no presente.
Sai o passado, acordaram, e entra despertam, que está no presente. Olha que lindo. Às 7 da manhã, Sandra e Zé Carlos despertam. Melhor ainda, vamos reforçar a ideia da repetição. Todos os dias, às 7 da manhã, Sandra e Zé Carlos acordam. Perfeito, hein? Será que a gente está esquecendo alguma coisa? O despertador sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Tudo bem, você já sabe que escrever é reescrever. Às 7 horas da manhã de todos os dias, Sandra e Zé Carlos são acordados pelos despertadores. Ou será que ficaria melhor dar mais ação para os despertadores? Assim, todos os dias, às 7 da manhã, os despertadores acordam Sandra e Zé Carlos. Ficou melhor. Só não vai escrever os despertadores despertam. Aí fica repetido, redundante, como muitos gostam de dizer. E ainda dá para escrever isso de diversas maneiras. É só variar a posição das expressões de tempo. Quer ver? Os despertadores, todos os dias às 7 da manhã, acordam Sandra e Zé Carlos. Os despertadores acordam todos os dias às 7 da manhã, Sandra e Zé Carlos. Os despertadores acordam Sandra e Zé Carlos todos os dias às 7 da manhã. E agora? Será que ainda está faltando alguma coisa? Você deve lembrar que Zé Carlos e Sandra acordavam na mesma hora, mas de jeitos bem diferentes. Tem alguma coisa nesta história que simboliza muito bem essa diferença. Você sabe que coisa é essa? Isso mesmo, o despertador. Machado, querido, eu já sei onde você se inspirou para escrever sobre o despertador do Zé Carlos. Esse seu despertador é igualzinho, não é? Como assim, querida? Ele é barulhento, infernal, ruidoso, irritante, insuportável, inimigo e por aí afora. Você está querendo dizer que o meu despertador toca ruidosamente e de forma irritante? Insuportavelmente, meu amor, e com barulho infernal. E o que você queria? Eu queria um rádio relógio despertador que nem o da Sandra. Musical, alegre, suave, agradável, amigo, gostoso. Sei lá. Sei. Um que na hora de despertar toque musicalmente, com suavidade, agradavelmente, com alegria. Exatamente. Agora, você pode me dizer por que você colocou esse relógio para despertar agora, meu amor? Foi só para lembrar que os dois despertadores da nossa história são bem diferentes. É isso mesmo. Os despertadores merecem tratamento diferenciado. Vamos reescrever. É tudo uma questão de imaginação. O que vocês acham de todos os dias, às 7 da manhã, os despertadores acordam Sandra e Zé Carlos, o dela musical e suave, o dele barulhento e insuportável. Ou podia ser com alegria o dela, barulhentamente o dele. Ou para reforçar ainda mais o contraste, com suavidade musical o dela, o dele com barulho dos diabos. Falando nisso, talvez seja por causa deste contraste que os dois personagens acordem de jeitos tão diferentes. Otimista versus resistente, alegre versus tremendo mau humor, cheio de vida versus sonolento, cantarolando versus irritado. Acho que eu dei uma boa melhorada. Acrescentei todas essas ideias de contraste e para a frase não ficar muito longa, eu comecei outra. Escuta só. Todos os dias, às 7 da manhã, os despertadores acordam Sandra e Zé Carlos, com suavidade musical o dela, com insuportável barulheira o dele. Enquanto Sandra se levanta contente da vida, cheia de energia e otimismo, Zé Carlos, ainda sonolento, não consegue disfarçar sua irritação. O que você acha? Está pronto?
Faltam ainda alguns detalhes, não é mesmo? A repetição dos nomes dos personagens, por exemplo, não caiu muito bem. Talvez seja melhor substituir a segunda vez que eles aparecem por ele e ela. Vamos ver. Enquanto ela se levanta contente da vida, cheia de energia e otimismo, ele, ainda tonto de sono, não esconde seu aborrecimento. E aí, você acha que tá pronto? Ainda não. Esse ele e ela ficou muito perto do dele e dela aqui no começo. Essas repetições empobrecem a frase. Ué, então como é que faz? Repetir o nome não cai bem. A proximidade do dele e dela com ele e ela também empobrece a frase. Primeira versus segundo. É uma boa saída. Como? Enquanto a primeira se levanta contente da vida, o segundo, ainda sonolento, não esconde o seu aborrecimento. Ficou bom. E se a gente identifica os personagens por uma de suas características? A profissão, por exemplo. Uma ótima ideia. Eu acho que essa foi a melhor solução. Agora sim, está prontinha. Todos os dias, às 7 da manhã, os despertadores acordam Sandra e Zé Carlos. Alegremente musical dela, insuportavelmente barulhento dele. Enquanto a bancária se levanta contente da vida, cheia de entusiasmo e energia, o mecânico, ainda tonto de sono, não consegue esconder a sua irritação. Deu trabalho, né? Mas ficou bom. Reescrever é assim mesmo. Tem que mudar, escolher outra palavra, começar de novo, pensar, trocar, misturar, combinar, tentar até o fim. É ter uma ideia, sentir uma emoção e ir em frente, mudando e recombinando até chegar lá. Reescrever é como quase tudo na vida. Tem que dar duro para chegar ao melhor resultado. Mas no fim, vale a pena. Chegamos ao fim de mais um grupo de 3 aulas. Começamos a conhecer a história de Sandra e Zé Carlos. Acompanhando sua rotina, reparamos como agem e falam sempre de acordo com as situações e as pessoas envolvidas. Vimos também que a língua pode dar vida às coisas e que isso pode ser feito em textos, poesias e canções. Ela também se coloca à nossa disposição para inventarmos novas palavras para avanços científicos e tecnológicos. Por último, vimos mais uma vez que o bom texto também é resultado de um trabalho suado. Temos que nos esforçar para encontrar o melhor jeito, e isso é sempre um desafio. E o ser humano, o trabalhador, o escritor nunca fugiu de desafios. Estamos aqui para lutar, dar a volta por cima, começar de novo, nunca desistir. A gente não consegue. Essa parede aqui. Essa parede que eu falar que é creme. Tayabe, passa o áudio pra mim, por favor. Menos bate Pascoal. E ao luar e a tua desvairada. Já sei. Você quer saber o que vai acontecer com a Sandra e o Zeca, não é isso? Olha, pode ficar tranquilo que na aula que vem a história continua. A gente tem um encontro marcado e eu espero você. Até lá, hein? Na próxima aula.